Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Mari. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada pela oportunidade, porque a gente falar um pouquinho aí de terapia capilar que tá no hype. Sim, com certeza. Eu tenho muitas dúvidas aqui e pretendo tirar todas aqui, doutora. Esse é um prazer. E antes de tudo, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir nessa sua especialização, para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer. Oi, gente, então eu sou Mari Manso, eu sou dermatologista e, na verdade, a tricologia caiu na minha vida. Eu comecei na minha carreira com saúde pública e a dermatologia foi aparecendo e eu detestava cabelo. Mas uma coisa me chamava muita atenção. Como o cabelo impacta a vida das pessoas, né? As meninas que não querem cortar o cabelo, que têm apego, os homens que de repente começam a se sentir com uma menor masculinidade por conta de queda. E isso sempre me encantou. E eu sempre usei o meu cabelo a meu favor. Quando eu queria parecer mais jovem, eu cortava. Quando eu queria parecer mais forte, eu deixava ele comprido. E foi aparecendo um paciente, eu fui estudando, foi outro. A gente foi construindo resultado. E aí a tricologia virou hoje o meu principal nicho de atuação. Perfeito. E hoje você atende mais homens, mulheres, balanceado? Olha, hoje o meu público maior é homem. Oi, que legal. Foi o homem hoje ele se preocupa muito com a questão capilar, né? Parece que a perda do cabelo hoje virou um momento, né, que a gente fala mais sobre isso, que também diminuiu o preconceito em relação à vaidade do homem, né? Antes, assim, o homem não podia fazer procedimento estético porque feria a masculinidade. Então, hoje eles procuram mais a gente e hoje eu tenho um público aí 60% masculino, mas as mulheres procuram bastante. E eu tenho uma parte de pacientes oncológicos que estão em tratamento atualmente para câncer, mas querem fazer preservação de fio. Então, eu também ajudo nesse trajeto aí. Legal. Então temos muito ali a entender ali como que é essa parte ali capilar, né? Porque o homem, ele sempre tem aquele medo ali de, nossa, será que é genética? Será que eu tô comendo errado? Que tá fazendo cair o cabelo? O que você tem para falar para eles? Então, gente, com a genética a gente não tem como brigar. A genética vem, a gente... É verdade, doutor, que é o pai da mãe ali que limita ali se a genética vai ser para ter cabelo ou não? A genética da mãe é mais forte realmente na questão da calvície, da alopecia androgenética, né? A gente tem diversas quedas de cabelo, não é só a calvície, né? Que a gente popularmente chama, que leva à queda de cabelo, mas sim, quando a gente fala de androgenética, a parte materna é um pouco mais forte. Mas assim, vem dos dois lados, né? A genética é o que a gente não muda. Mas agora, os outros fatores são os fatores que a gente vai trabalhar e eu ainda vou ajudar você a tratar essa questão genética. Não é porque você tem alguma coisa, não é porque no seu gene isso existe que você vai ter que conviver com essa doença. A gente pode muito bem tratar e minimizar o impacto dela. Eu acho que você deve ter alguém diabético na sua família. Sim. Então, você vai ser diabético? Não. Não é determinístico, né? Existe realmente, talvez, uma predisposição genética ainda dentro da sua família, mas os seus hábitos de vida são muito mais impactantes, né? E pro cabelo é a mesma coisa. A gente acha, mas é só cabelo. E, na verdade, não é só cabelo, né? Cabelo é autoestima, cabelo é imagem, cabelo, às vezes, é como você se apresenta pro mundo, né? E então a gente não pode minimizar o impacto que ele tem na nossa vida. Com certeza, doutora. E até pensando assim, né, na parte... você falou até que, quando eu quero me sentir mais jovem, eu corto o cabelo, quando eu quero mais potente ali, eu deixo o cabelo crescer. Isso impacta muito no quê? Na autoestima. E eu queria que você falasse, de fato, como que é trabalhar com esses homens, com as mulheres também, nessa parte da autoestima. Porque muita gente acha que, nossa, é vaidade, mas a autoestima muda a vida inteira da pessoa. Eu acho que hoje a autoestima faz com que a gente consiga conviver em sociedade, né? Então, quando você tá ali numa fase que você não tá se sentindo bem com você mesmo, seja por questões reais ou não, né? Físicas reais ou por coisas que você está idealizando na sua cabeça, a gente se comporta de formas diferentes na vida, né? Então, a minha secretária sempre brinca que ela sabe quando é a primeira consulta de cabelo, porque a recepção tá quieta, a pessoa no máximo pega um cafezinho, tá meio quieta. E aí, com o passar dos tratamentos, ela já tá mais comunicativa na recepção, ela tá ali mais
se apresentando para o mundo, né? Dando a cara para bater para a vida. E é muito legal você ver esse impacto. Então, às vezes, eu tenho um paciente que no final do tratamento, ele não quer ir embora. Ele quer continuar. Porque ali, ele também me vê como um pilar da construção ali da imagem dele. Isso é muito gratificante. E a gente sempre termina os tratamentos com um abraço e eu me sinto muito grata de poder ajudar a pessoa ali a se reentender ou a se redefinir naquele momento da vida dela. E, ao mesmo tempo, eles ficam gratos comigo porque eu ajudei nesse processo. Então, é um ganha-ganha, né? A gente fica feliz de ter aí os pacientes bem, mas que no final se tornam amigos e não querem ir embora, e a gente também não quer que eles vão, mas o tratamento dá certo, então é só manutenção depois. Perfeito. Muitos homens acreditam que é só o transplante capilar ali que vai resolver o problema deles, mas não, né? Tem várias outras formas. Não, o transplante, quero deixar claro, assim, eu não sou contra transplante. Existem indicações precisas de transplante. O que eu sou contra hoje é a banalização do transplante, né? O transplante é uma cirurgia como outra qualquer. Ela tem risco, existe tempo cirúrgico, ela tem medicação, toxicidade. E o que pouca gente fala, né? Não é que ninguém fala, mas é um pouco menos falado nesse mundo, é que se você não tiver um tratamento clínico adequado, a sua área doadora também não vai ser boa. E se você não fizer a manutenção desse transplante, você também vai perder. Então, o tratamento clínico vai existir em todos os casos. Do paciente que tem indicação e do paciente que não tem. Hoje, eu gosto muito de deixar isso bem claro, porque eu não tenho problema em indicar. Eu não faço transplante, a minha parte é clínica mesmo. A gente tem algumas medidas intervencionistas, mas nada comparado, né, à intervenção do transplante. E, se bem indicado, ele é perfeito, mas você vai ter que manter o acompanhamento. E aí que muita gente falha, né? Porque a gente fala, já fiz o transplante, é definitivo. Não, calvície, alopecia androgenética é para sempre. É uma doença crônica como outra qualquer. Então, ela também tem que ser tratada assim. Perfeito. E quais são os hábitos que essa pessoa tem que colocar na vida dela para que ela minimize esse problema? Então, primeira coisa, para de seguir receitinha da internet. Isso daí, gente, assim, não, mas o fulaninho tomou aquele remédio, deu certo, começou a cair, eu fui lá e tomei uma vitamina. Em alguns casos, dependendo do seu real diagnóstico, esse uso de medicação pode até piorar a sua queda, né? Então, acho que a primeira coisa, a automedicação e a autossuficiência, né? Sobre isso. Tem que entender que é uma doença. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas depois, alguns hábitos simples, como lavar o cabelo todo dia, não utilizar muita química ou usar químicas que tenham menos efeitos tóxicos. Acho que também o uso de água muito quente, proteção do couro cabeludo, não queimar o couro cabeludo. Às vezes o paciente, faz tudo certinho, mas se expõe numa atividade física e queima o couro cabeludo. Eu tenho uma queimadura em cima de uma doença, então eu tenho uma doença em cima de outra, que dificulta o resultado final. Então, são algumas medidas simples, né, que a gente consegue melhorar, mas não vai resolver, né? A gente consegue ali. Legal. E um ponto que você falou, tem que lavar o cabelo todo dia, não é ruim? Que eu sempre escutei que era ruim lavar o cabelo todo dia, que ia fazer cair mais cabelo. Então, eu sempre brinco com os pacientes assim, é um pouco de droga, um pouco de salada, tá? Então, a coisa é o seguinte, na verdade, gente, se você, um homem, né, vocês costumam aí suar bastante, tem uma questão de calor maior do que a mulher, se você deixar o cabelo sujo, ali a caspa, né, a oleosidade, vai dificultar o seu fio de sair. E o fio, gente, é muito fininho, né? Para ele romper a barreira da pele, da epiderme, que é uma barreira grossa, ele precisa ali estar limpo, ele precisa estar sem obstáculos, né? Então, a lavagem de cabelo é muito importante. Para a mulher, que às vezes tem muita dificuldade de secar o cabelo, o ambiente úmido também não é bom para a queda de cabelo. Então, aí, um dia sim, um dia não, a gente tolera. Mas, assim, se você usa muito produto, se você passa muito gel no cabelo, você vai ter que dar um jeito de dia sim, dia não, ou todos os dias lavar e manter esse cabelo seco. É o que tem. Mas para homem, normalmente, eu recomendo todos os dias.
Perfeito. E você tem uma frase, né, que é te ajudo a não ser careca. Queria que você explicasse mais ali pro público ali, principalmente o masculino. Eu te ajudo a não ser careca. O que você tem de código genético, aí eu vou te ajudar a melhorar isso. Mas o meu objetivo, na verdade, é fortalecer o que você tem. É tentar minimizar o impacto dessa doença. Tanto como doença física, né, como perder realmente o cabelo, como na parte de autoestima, né, da parte psicológica do impacto da doença. Então, ali a gente vai fazer um tratamento clínico que pode envolver desde medicação oral, pode ter medicação injetável em alguns casos. A gente utiliza aí tônicos, tópicos e também a parte da intervenção do consultório, né, que hoje é minha favorita. Que legal, doutora. E trazendo, eu queria que você trouxesse também alguns mitos que você geralmente escuta, tanto nos homens ali, como, e também nas mulheres ali, quando passam pela primeira vez ali com você. Você corta algumas coisas, né, se eu falo besteira, né? Sim. Não, então, primeira coisa, né? Existe muito mito em relação às medicações para calvície. Ah, se eu tomar finasterida, eu vou ficar broxa. Ah, se eu tomar minoxidil, eu vou ficar muito peludo. Então, todas as medicações têm seus efeitos colaterais. E elas têm que ser bem indicadas. Se você tiver uma indicação precisa, eu também consigo minimizar esses efeitos colaterais. Agora, se você comprar ali de qualquer lugar, da internet, de sites agora, infelizmente, que estão vendendo sem receita, a gente não vai ter um bom impacto. Outra coisa, né? Ah, passa água com babosa, que melhora o crescimento. Ah, toma vitamina, que acelera o crescimento. Isso, gente, isso não existe. O crescimento do cabelo é determinado de forma genética. Tá? Então, o que a gente percebe, na verdade, é que o nosso estilo de vida, o nosso estilo de cuidado com o cabelo impacta aí também no afinamento, na diminuição dos fios. Então, além do seu crescimento estar numa determinada velocidade, a parte do envelhecimento do couro e desses seus hábitos de vida vão diminuir aí a quantidade de fios que você vai ter. Então, o importante é entender realmente qual é o seu problema, a gente fazer uma abordagem diagnóstica correta e aí, a partir daí, o tratamento adequado. Mas, assim, vitamina não vai fazer seu cabelo crescer. Saiba disso. E, doutora, quais são os tipos de quedas, né? E como identificar cada um? Tá. A alopecia androgenética, que é a calvície, né? É a mais comum, tá? Que é aquelas entradas masculinas, aquela coroinha do padre, que todo mundo chega aqui falando, ai, aqui atrás começou a ficar mais falhando e tal. Nas mulheres, a gente vê a abertura aqui do meio do couro cabeludo. Normalmente, essas são as mais comuns no nosso meio. Normalmente, a gente percebe aí a partir dos 20, 25 anos e tem um afinamento desses fios. Então, no exame, quando eu olho, eu vejo só um fiozinho fraco, eu vejo espaçamento. Então, assim que eu consigo identificar. A gente tem uma outra queda que foi muito, muito falada, que é o eflúvio telógeno, que é a queda do Covid, da dengue. Quando você toma algum remédio, quando você passa por uma infecção, o cabelo, gente, é uma célula que está em crescimento o tempo todo. Então, é uma célula que está se reproduzindo. Quando você tem uma infecção, ali, a gente também vai ter um comprometimento dessas células. O nosso corpo vai tentar ali setorizar as células, né? Setorizar a energia dele para combater a infecção. Então, essas células, o cabelo acaba tendo uma diminuição. Normalmente é uma queda que vai passar com ou semigo. Assim, não precisa de mim para passar, tá? Mas muitas vezes assusta. Então, no consultório também a gente tem técnicas aí para conseguir garantir que você melhore a quantidade de couro ou até pare esse processo antes que ele fique mais grave. E uma que é muito comum nas crianças, que é a alopecia areata, que é aqueles, de vez em quando, uns buraquinhos que surgem no couro cabeludo, muito correlacionada com parte emocional. Então, a criança que aí está passando por um divórcio da família ou alguma questão, um luto que existe. E também é uma queda que a gente consegue reverter, que a gente consegue melhorar e com um tratamento simples. Antes, para as crianças, a gente sempre fazia agulha. Hoje, a gente tem tratamentos tópicos, a gente tem lasers, que são indolores para elas. E também a gente faz essa melhora. É muito gratificante.
Que legal, doutor. E eu acho que um ponto muito legal também para comentar é a evolução desses processos ali para que a pessoa possa ter mais qualidade ali pensando no cabelo dela, né? Sim. Desde que quando você se formou até hoje, assim, o que que você consegue trazer assim pro pessoal de casa de evolução, tanto em segurança, em efetividade nos processos? Então, quando eu comecei, gente, o que a gente falava era comprimido, né? E a gente pegava uma seringa com agulha e colocava ativos, agulhava a cabeça do paciente. Depois, a gente começou a ter algumas máquinas que entregavam com muito mais velocidade e menos dor, mais quantidade no cabelo do paciente. Surgiram os lasers, hoje a gente tem diversos lasers no mercado também que nos estimulam, que ajudam a estimular o crescimento. A gente tem algumas técnicas como eletroporação, tem técnicas indolores que por pressão eu consigo colocar os ativos dentro do couro cabeludo. E agora a gente entra numa era da medicina regenerativa, né? Eu tenho até medo de falar de regenerativa, porque muita gente usa esse termo como picaretagem. Mas sim, a gente tem tecnologias hoje para estimular aí o crescimento de novos fios e estimular as células do cabelo, que são meio que umas células tronco, assim. Tem coisa legal para fazer. Ainda a gente está engatinhando, existe muito a ser feito, mas é uma promessa aí que, para mim, quando a gente conseguir isolar esses exossomos, quando a gente conseguir transformar essas células tronco aí em algo entregável para o paciente, não vai ter para ninguém. Muito legal. E doutora, tem um caso específico ali que é marcante no seu consultório, uma pessoa que chegou de uma forma e depois do acompanhamento ali com você ali, se tornou uma nova pessoa? Que eu acho que isso é muito bacana para trazer de inspiração para as outras pessoas que estão aqui assistindo. Sem dúvida. Eu tenho alguns casos, assim, eu tenho alguns casos oncológicos que me marcam muito. Então, poxa, o paciente está vivendo um câncer, está vivendo ali talvez a pior notícia que ele teve na vida. E muitas pessoas também já começam a tratar essa pessoa como um doente, né? Então, ele tem câncer, ele tá doente e ele vai morrer. Muita gente encara assim. E essa pessoa não, ela tem sonhos, ela tem vida, ela não é só aquele diagnóstico. Então, quando eu comecei a atender esse público, as pessoas falavam assim, mas tá com câncer, por que tá preocupado com o cabelo? E sim, gente. O cabelo ali é um marco de que as coisas estão melhorando, que as pessoas estão se recuperando, que a minha vida não é só aquilo. Então, tem alguns pacientes que começaram o tratamento e durante o tratamento de câncer perderam, né, tiveram ali as suas quedas de cabelo importante, mas que depois do tratamento voltaram a ter mais fios do que tinham antes. Legal. A gente tem paciente que também, as quimioterapias mais modernas hoje no mercado, que nem chegaram a perder cabelo. E então, tem um caso no meu consultório que, assim, eu nem sabia se o tratamento do câncer estava melhorando, mas o humor desse paciente estava. Então, ele também lutava mais quanto a isso. Foi muito gratificante. E eu também tenho uma menininha bem pequena, assim, foi um caso bem marcante logo no início da minha carreira, que ela perdeu todos os pelos do corpo. Todos. Sobrancelhas, cílios. E a gente trabalhou com tecnologias muito simples. Era uma família que não tinha muito acesso. E eu tentei disponibilizar tudo que dava. Eu nem era no meu consultório ainda na época. E que essa menina não voltou a ter tudo de pelos. Mas ela voltou a ir para a escola, porque ela não queria mais ir para a escola. E eu fui vendo o desenvolvimento dessa menina, que hoje é uma adolescente, e, assim, eu nunca vou esquecer dela. Muito legal. E pensando ali, doutora, nos principais erros que as pessoas cometem ali, né, para cuidar do cabelo, shampoo, dica de internet, qual que é o número 1? Gente, eu acho, para mim, hoje, que são os produtos de crescimento de cabelo. Então, assim, óleo de não sei o quê, fulaninha lançou na live de uma rede social por aí e tal. E aí os pacientes começam a passar um monte de produto. Às vezes eles chegam com aquele couro cabeludo, gente, que eu nem sei se tem queda, mas eu sei que tem tanta sujeira, tem tanto resíduo de produto, que ali, primeiro a gente tem que fazer a retirada do grosso, né? Limpa ali e fala,
onde tá o couro, né? Para depois a gente falar, então... E muitos pacientes usam esses produtos e eles também não entendem as interações. Então, usam um produto com outro que são tóxicos, que levam a queimaduras, que levam a inflamações, dermatites. E às vezes a gente tem perda do couro cabeludo por uso de produto. Uma outra muito boa é progressiva, né? As progressivas também, mas é sem formol. Formol não é o único problema da progressiva. A gente tem diversos outros problemas. Então, eu acho que química hoje, no geral, produtos, é o maior, assim, dos mitos que a gente devia tentar tirar. Faça uma rotina clean no seu cabelo. Limpeza. Limpeza é importante. Depois, gente, aí vem a função do médico para a gente ajudar vocês nesse trajeto aí, que vai ser longo, mas vai ser gratificante. Perfeito. E doutora, como que você faz para cuidar bem do seu cabelo? Como eu faço? Primeiro, gente, eu não sou padrão. Eu testo muita coisa. Então, eu sempre estou avaliando aí, eu olho o rótulo dos produtos, eu recebo muita coisa aí de farmacêuticas que querem teste, mas assim, eu só coloco no meu couro cabeludo que eu considero seguro. Não é porque está lá no meu banheiro, não é porque eu recebi que eu vou usar. Primeiro eu avalio a segurança. Então, um produto que tem muito álcool, um produto que tem muita química, que tem agressores, eu já não utilizo. Depois eu gosto de usar um shampoo de limpeza e eu gosto de alternar com um shampoo de hidratação. Então, eu limpo bem o couro cabeludo e depois eu gosto de usar um shampoo para tratar o fio. Tá? Eu uso algumas escovinhas para aplicar o shampoo que não vão quebrar o fio do meu cabelo. E eu também uso um tônico de limpeza no couro cabeludo. É um tônico que... É um tônico coreano, gente, que inclusive está muito na moda, mas que a gente tem esse ativo aqui no Brasil. E a gente faz uma limpeza, mas uma limpeza de uma forma leve, né? A gente não trabalha em mina de carvão, na maioria das pessoas, né? Para precisar de uma limpeza tão agressiva no nosso couro. Menos é mais. Precisa estar limpo. Eu acho que isso é a principal base do tratamento. Agora, tem que ser aos pouquinhos, né? Não precisa ser muito intenso. E você tocou num ponto muito legal, doutora, que são os produtos coreanos, né? Sim. Eles estão num hype muito grande, né? Momento Coreia. Eu queria que você trouxesse a sua visão, se realmente são os melhores, se tem coisa que as pessoas aqui não precisam passar. Queria que você trouxesse ali o seu ponto de vista. Gente, a Coreia tem uma cultura de beleza muito forte, né? Então, o K-beauty não é à toa. As coreanas se preocupam muito desde o cuidado da pele ao cuidado do cabelo e tudo mais. Inclusive, existe uma conversa de internet que a primeira que quando elas fazem 18 anos, o que elas querem é uma cirurgia plástica, né? Então, o que reflete a cultura deles, né? Os produtos, gente... A Coreia tem muita disponibilidade de ingrediente por conta disso. Isso é estimulado, é fomentado pelo país. Então, eles têm muitos ativos que hoje a gente não tem por aqui. O que a gente tem que entender é que a Coreia está em outra região geográfica do que o Brasil. Então, no Brasil, a gente é um país muito mais quente, que o suor impacta muito mais. Então, não necessariamente os produtos das coreanas vão servir para o cabelo da brasileira. Outro ponto importante é o tipo do fio de cabelo delas, né? Eles têm uma estrutura de fio que é muito diferente do nosso. O Brasil tem uma miscigenação, uma alteração do formato do fio, mais para o ondulado, enquanto elas têm aquele fio liso, né? Esturricado, grosso. Então, não são todos os produtos coreanos que vão servir para o cabelo da brasileira. Mas, assim, produtos de limpeza suave, produtos de hidratação suave, são muito bem-vindos aqui no nosso clima. Faz muito sentido. E, além disso, os valores deles praticados, mesmo com a importação, é bem competitivo. Então, são produtos que chamam a atenção, sim. Agora, cuidado com o excesso de produtos. No rosto, a K-beauty fala em 11 passos. É inviável 11 passos. E 11 passos, se você fizer no seu cabelo, que de verdade eu não sei quantos passos de cabelo eles preconizam dentro da cultura deles, mas vai ser resíduo em cima de resíduo e você vai ter um outro problema. Então, olhe com parcimônia, mas tem produtos muito interessantes.
Perfeito. E aí, doutora, eu sempre ouvi que tem que usar shampoo e condicionador ali todos os dias. É verdade ou não? Tem mais algum que é importante colocar na rotina diária? Então, gente, o shampoo, ele faz limpeza, né? Então, pra gente tirar a sujidade. Agora, o condicionador é mais pra hidratação dos fios. Então, pacientes que têm o cabelo muito curto, às vezes eu não indico o condicionador, porque ele não consegue colocar só na ponta dos fios. E aquilo vai pro couro cabeludo e vai dificultar o crescimento. Mas, assim, pro tratamento de fios, gente, é o condicionador que faz às vezes. O shampoo, ele vai fazer a limpeza. E o shampoo, normalmente, ele pode deixar o fio mais poroso, né? Ele abre um pouco ali as cutículas do fio. Então, o condicionador segue sendo importante, sim, mas para fios maiores. Para fios pequenos, assim, para você eu já recomendo, tá? Você tem um cabelo brilhante aí, bonitão e tal. Mas cabelos muito curtos, não. Eu acabo falando para dar uma segurada. Perfeito, doutora. E quais são ali, por exemplo, os principais pontos de atenção que as pessoas negligenciam ali no cuidado do cabelo? Água. Acho que água é um Legal. ponto interessante. Hoje, a gente tem uma cultura, às vezes, de tomar banho muito, muito quente, de... Não precisa pôr filtro, tá, gente? Ninguém precisa pôr filtro, assim. Também, nem tanta sol, nem tanta terra. Uma água aí, morna, numa quantidade boa para você não ficar muito tempo no chuveiro, mas, ao mesmo tempo, também não deixar resíduo, é interessante. Mas eu acho que a água é um ponto importante. Muitos pacientes querem que eu indique shampoos de fora, né? Shampoos aí de marcas francesas, de marcas de outros lugares. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque a água europeia é uma água mais calcária. É uma água que a gente chama de água dura. E ela tem um impacto no cabelo. E esses shampoos são desenvolvidos exatamente para esse perfil de água. Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente percebe que as empresas, elas também pensam nesse sentido. Então, a mercadoria nacional é muito boa. Agora, a gente tem muita opção. Então, como tudo que tem muita opção, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim. Sim. Não é o preço que determina isso, é a qualidade dos ingredientes. Então, se você pegar uma marca nacional e você tiver um cuidado aí de temperatura de água e quantidade de água, bem... acho que funciona muito bem. Perfeito. E aí, doutora, queria que você também trouxesse a parte ali do seu consultório. Como que é esse acompanhamento, se ele é personalizado, quanto tempo demora para a pessoa ver resultados? Sim. Hoje todo tratamento médico que a gente faz é personalizado, né? Ninguém é igual ao outro, todo mundo tem suas peculiaridades. A gente precisa fazer uma avaliação clínica muito minuciosa. Impacto de ferro, consumo de proteína, hábitos de vida, exposição solar, tudo isso vai impactar na sua queda. Então, a gente precisa ser muito criterioso nisso. Eu brinco que eu sou uma dermato muito clínica, porque eu avalio do avesso, porque eu quero entender o que você está disponibilizando também para eu poder trabalhar ali no seu corpo. Aí, depois... a gente faz uma avaliação, né, além da clínica, para entender o que a gente vai fazer de tratamento. Quando a gente fala de calvície, de alopecia androgenética, uma média aí de 6 meses a 1 ano. E os tratamentos podem ser desde só o laser para absorção de ativos, com os cuidados em casa, como aí o transplante de microenxerto, que a gente tira um pedaço, aí uma biopsiazinha do seu couro cabeludo, e através da gordura e das células tronco do próprio cabelo, a gente estimula o crescimento desse paciente. Mas a gente passa aí pelos microagulhamentos, pelos MMPs, pelas eletroporações da vida. A gente tem uma infinidade. Então, a gente vai trabalhar. Eu tenho alguns pacientes que têm muito medo de agulha. E aí, então eu não posso fazer nada com ele? Não, a gente tem a questão da pressão, a gente tem os lasers. Eu tenho paciente que não pode tomar medicação, por exemplo, em quimioterapia. Sim. Então, a gente consegue fazer estímulo só pelo calor. Eu tenho paciente que, assim, quer tudo. Não, me dá agulha, me dá laser, tem mais alguma coisa? Então, a gente entende o seu perfil. A história da medicina personalizada, ela é muito importante.
Mas ela é muito importante até para entender o estilo de vida do meu paciente, né? Sei lá, um paciente uma advogada que trabalha sempre de cabelo preso. Eu não vou conseguir que ela passe um tônico 2 vezes por dia no cabelo. É inviável, porque aquilo vai sujar o cabelo dela, ela tá indo em audiência, ela não quer ficar com aquela aparência, ela não vai aderir. Mas, às vezes, ela vai no meu consultório, a gente intensifica aí o momento inicial, ou com microagulhamento, ou com laser, ela começa a ter uma melhora e aí eu consigo entrar com oral ou com alguma outra coisa para o tratamento. Então, a gente tem que entender o estilo de vida e o problema do paciente e aí gerar o caminho juntos, né? Com certeza, doutora. Uma construção em 4 mãos, né? Com certeza. E aí, o que você tem para passar para as pessoas que estão assistindo que não estão gostando muito ali do cabelo delas, se sentem feios, inseguros? O que você tem para passar ali pensando como especialista ali para que eles possam ter uma tranquilidade maior? Gente, primeiro, a culpa não é de ninguém, né? Cada um vai ter aí as suas determinantes genéticas e, como diria minha mãe, terreno na Paulista ninguém herda, tá? Então, não briga com a sua genética. Depois, vai atrás de alguém sério, de alguém que tá falando pra você o que ela consegue entregar. Entenda esse caminho, tá? Não fique procurando soluções milagrosas. Um resultado de cabelo aí, gente, pra gente começar a ver resultado, são pelo menos 3 meses. Tá? Porque no início, até as próprias medicações para estímulo podem levar a uma queda. O que o paciente já começa, pelo amor de Deus, estou tratando e começou a cair mais. Calma, pode ser o efeito shedding, que é um efeito normal do início das medicações. Mas até para isso, você precisa estar confiando no seu médico. Porque se eu te dou um remédio que cai o seu cabelo e eu não te expliquei isso, você não volta nunca mais. Então, a escolha do profissional é muito importante. Entender o que existe de terapias disponíveis e entender o que você está disposto, a que caminho você está disposto a seguir. A gente tem múltiplos, não é um caminho único, mas é um caminho longo e para sempre. É uma doença crônica como outra qualquer. Então, tem que seguir. Com certeza. E doutora, você, a gente estava conversando ali nos bastidores, né? E você está pensando, né, em lançar um infoproduto, né, um produto digital. O que você já tem em mente ali para contar pro pessoal que está assistindo? Acho que cabelo é um problema aí universal, né? Todas as culturas, todos os gêneros e até todas as idades. Hoje, a gente vê aí muitos médicos saindo da faculdade que, apesar de bem formados, ainda não estão aptos para o mercado de trabalho real, né? E, ao mesmo tempo, e eu me falo isso como que um dia eu fui recém-formada, né? Que eu também não tinha dinheiro para fazer uma especialização aí muito longa. Então, a nossa ideia, o nosso infoproduto hoje é preparar médicos recém-formados para estarem aptos a procedimentos médicos de forma segura, tá? E, gente, são pequenos procedimentos, são pequenos ajustes que vocês não aprendem na faculdade, porque a faculdade é uma prática ali meio que geral para todo mundo. São pequenas coisas que a gente vai ensinando para vocês, que faz com que vocês consigam diminuir a quantidade de plantões, consiga melhorar o valor que vocês ganham por hora e melhorar a entrega para o paciente. Com certeza. A gente se forma para entregar o melhor. Mas, às vezes, a gente não sabe como isso acontece na prática do dia a dia. Então, o nosso infoproduto é para você, médico recém-formado, para a gente te ajudar nesse início de carreira. E tenho certeza, você não vai se arrepender. Perfeito. Bom, para as pessoas ficarem 100% por dentro ali, né, desses próximos passos, quais são suas redes sociais para que elas possam te acompanhar? Gente, então, meu Instagram é DRA Mariane Manso, Mariane com N só, E no final, e Manso com S só. E eu também tenho o TikTok, Mariane Manso. Aliás, se você jogar Mariane Manso, @ qualquer coisa, provavelmente é o meu. O meu consultório fica em São Paulo. E vai ser um prazer receber vocês. E você também, tô te aguardando para uma visita lá no consultório. Eu tô precisando, doutora, não vou negar. Não falei isso, tá? Não, mas já é algo que tava no meu planejamento. Tá bom, doutora? Muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha gostado do episódio e que você volte também mais vezes, porque foi um episódio super bacana.
Bora lá. E uma hora vamos falar também um pouquinho sobre educação médica. Acho que é um tema que está Com certeza. aí em alta e a gente precisa de médicos bem qualificados para cuidar da nossa população. Nossa população merece isso. Muito importante mesmo e com certeza a gente vai entrar, então o próximo episódio é sobre isso, combinado? Combinado. Beleza. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!